Olá, queridos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Oi, Aline. Oi, Conceição, Kátia, sejam bem-vindos. Oi, Fabiana. Meu convidado já entrou aqui, é isso mesmo? Tô tentando entender se Sara Recreia é o Jaime. Oi, oi, Franklin. Estou esperando meu convidado entrar para nós podermos conversar. Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Quanto tempo, né, Aline? Quanto tempo? Acabamos de nos ver. Estou esperando o Jaime entrar para que a gente possa começar a conversar. Eu quero que você possa tirar todas as suas dúvidas em relação como é que você colocou aqui todos a família para assistir. Muito bom. Eu quero que você pergunte, tá, gente? Se você tem dúvidas, se você não sabe o que é constelação familiar, eu quero que você nos ajude nessa palestra, tirando as suas dúvidas, tá? É uma ferramenta terapêutica, né? Tem um uso muito interessante no tratamento terapêutico e eu creio que todos nós vamos ser muito abençoados pela vida do Jaime. Tá? Tô esperando. A Bispa Mera já entrou. A Mera, cadê o Jaime? Ele vai usar o teu perfil? Que eu já te adiciono aqui. Ou ele vai usar o perfil dele? Fala pra mim. Todos estão me ouvindo bem? Dá o ok de vocês. A Bispa Mera já está aqui comigo. Agora eu quero saber cadê o Jaime. A Mera, você me ouve? O Jaime vai usar o teu perfil ou ele vai entrar pelo perfil dele? Me dá um retorno, por favor. Nossa convidada já entrou aqui, ó. A Mel já está aqui, a postos, para participar desse momento. Olha aí, ó. Então eu vou chamar vocês aqui já. Vou colocar já meu convidado aqui. Ah, Mel, estou colocando você achando que você ia entrar através dele. Olha, se ele fosse entrar através do teu perfil. Um momento só, gente. Deixa a gente se ajustar aqui. Deixa eu ajustar aqui. Então eu vou tirar você, Amélia. Espera aí, deixa eu tirar a Bispa Amélia aqui. Não, ele está entrando. Entrando aonde? Ele está não vir aqui. Porque assim que ele entrar, eu adiciono ele. Tá. Mas eu não encontro o Jaime aqui ainda. Espera só um minutinho, gente. Assim que o meu amigo aparecer aqui, eu adiciono ele. É bom você estar com muita curiosidade sobre esse assunto, porque é um assunto novo para muita gente e para algumas pessoas é um assunto muito cercado de misticismo. E eu quero que vocês ouçam o Jaime para que você possa entender que por que é tão cercado de misticismo, e você vai ver que o misticismo
Não é o normal da... me adiciona, mostra. Tá ok, vou adicionar. Me adiciona, peraí, então eu vou adicionar aqui, peraí. Um momento só, gente. Deixa eu ver se agora o Jaime entra. Ah, agora sim! A dificuldade do século XXI. Tudo Seja bem, ó? bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo, gente. Gente, esse é o Jaime, Jaime de Paula. Ele é terapeuta de constelação familiar, tá? E aí eu queria que a gente pudesse começar o nosso bate-papo, Jaime. Já você me dizendo para nós o que é constelação familiar, quem é o criador da constelação familiar. Você pode se apresentar mais, mas vamos em frente. Ok, que bom, Washington, estar com você aqui. Estou aqui com a Sara Nossa Terra, Friburgo e Rio de Janeiro, né? Muita gente aí Sim, participando conosco. muita gente Que bom. participando. Constelação familiar é uma terapia breve, né? É uma terapia nova também no Brasil. No Brasil ela tem 20 anos, aproximadamente, mais de 20 anos, pouca coisa. Ela nasceu com um alemão chamado Bert Hellinger, né? E essa terapia ela é interessante porque ela não importa muito com o que a pessoa interpreta, o que o paciente está interpretando, né, do seu problema, da sua dificuldade. Ela vai buscar no sistema familiar a causa, o sentimento que isto vem trazendo para aquela pessoa, seja conflito, seja dificuldade nos relacionamentos, seja dificuldade no trabalho, mais ou menos assim. Quando você fala que não se importa, que esse método não se importa muito com o que a pessoa define dos seus sentimentos, mas sim aquilo que o sistema fala, me dá um exemplo. Por exemplo, quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, um conflito ou um problema, ela faz a interpretação pessoal. E a interpretação que ela faz, muitas vezes, não é o que ela vivenciou no sistema dela. É apenas uma interpretação mental, racional. Aí o que você vai trabalhar com essa terapia? Você vai buscar no sistema familiar dela de onde vem esse sentimento. Porque o sentimento real, o sentimento verdadeiro, ele nasceu no sistema familiar. Entendeu? Entendi. Ficou claro? Entendi. Ficou claro para vocês, gente? Se não ficou claro, podem perguntar. Uma outra coisa, Jaime. Eu, particularmente falando, tinha um certo preconceito em relação à constelação familiar. Né? E esse preconceito, eu posso dizer que não foi que foi adquirido até mesmo dentro da própria faculdade. Né? Algumas pessoas, quando falavam de constelação familiar, o pessoal, não gosto disso porque é muito cercado de misticismo, as pessoas, por reencarnação, aquela coisa toda. E quem me fez quebrar esse preconceito foi você, foi a sua vivência, foi a sua experiência, o meu contato contigo. E a minha pergunta é por que a constelação familiar é tão cercado, tem essa questão desse misticismo, de reencarnação, aquela coisa toda? Que boa, excelente pergunta, Washington. É verdade. O que acontece na constelação familiar? A constelação familiar, como ela trabalha com o sistema familiar, e o sistema familiar é algo vivo, né? É algo vivo dentro da pessoa e no meio da família. E o sistema familiar, ele traz a história de toda a estrutura da família, dos nascimentos, das mortes, dos abortos, das uniões, das separações, das rejeições, das exclusões.
dos sucessos, do fracasso, né? Todo padrão de conduta está dentro do sistema familiar. Então, quando está trabalhando, porque a constelação familiar ela nasceu num trabalho de grupo. Depois, passou para o individual, que são com bonecos e âncoras, que a gente pode conversar sobre isso também. Mas, assim, numa constelação, numa vivência em grupo, parecia, e era abordado, por exemplo, a morte de alguém na família. E esse sentimento estava muito vivo. Então, pelo fato do sentimento muito real e vivo naquele sistema, algumas pessoas acreditavam que isso era algo assim, espiritual, não sei como é que eles, algumas pessoas chegam nesse sentido. E também, assim, o sistema familiar é algo vivo. E para você a trabalhar o sistema familiar, você precisa ter um respeito. O que isso indica, né? Então, quando nós aprendemos a respeitar o que o sistema está mostrando e não o que a pessoa está verbalizando somente, aí algumas pessoas tomam isso como algo assim, algo místico, né? A constelação familiar, como você falou, ela é uma terapia breve. Quando você fala de que ela é uma terapia breve, isso quer dizer quantas vezes uma pessoa pode fazer constelação familiar? Isso. A constelação ela pode fazer quantas vezes ela quiser, mas o tema específico, ele é trabalhado poucas vezes, uma vez, no máximo 2 ou 3, o atendimento que eu faço são 4 sessões, mas sempre assim, trazendo consciência em cima do tema. Porque o nome hoje, constelação, não era esse quando Bert Hellinger começou. Quando ele começou, o nome era O Meu Lugar no Sistema Familiar. Aí, com o passar do tempo, como Jung já trabalhava constelações masculinas, constelações femininas, que ele fala que é a emocional masculina, a energia emocional feminina. Aí, então, eles começaram constelações familiares, que é a energia emocional que aquele sistema traz de gerações a gerações. Entendeu? Para mim, Jaime, está claro. Eu não sei se está claro para todo mundo. Porque quando a gente fala sobre a questão da energia, para as pessoas, às vezes, que não têm muito contato com esses termos, não sei se fica claro para todo mundo. Está claro para todo mundo, gente, o que o Jaime está dizendo? Tem algum outro termo que você pode empregar? Energia que nós falamos assim, é a capacidade de influenciar pessoas. Por exemplo, quando nós estamos pregando numa igreja, ou uma pessoa, a gente ouve um cântico, né? E aquele cântico nos toca, nos leva a sentir alguma coisa, é nesse sentido. Todo o sistema, ele traz uma energia no sentido de emoções acumuladas, ele traz emoções boas e ruins acumuladas, capaz de influenciar outras pessoas, é nesse sentido. Sim. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com os meus pais. Eu fui rejeitado, né, rejeitado pelos meus pais. Como é que a constelação familiar me ajuda nesse sentido? Dá um exemplo. Okay. Eu não quero nem ver meus pais. Não quero ver minha mãe, não quero ver meu pai. Para mim, foram pessoas que fizeram muito mal para mim. Não quero saber deles. Como é que a terapia familiar, ou como é que a constelação familiar vai trabalhar isso comigo? Isso. A constelação familiar, ela é conhecida como fenomenológica. O que isso significa? Cada pessoa da família interpreta de uma forma. Então, assim,
numa constelação eu não posso, na constelação familiar, não existe nenhum sentimento taxativo. Esse é igual, o que é igual para um é igual para o outro. Não. A sua pergunta é, eu tive um problema com meu pai e minha mãe. Então, o que vamos fazer na constelação familiar? Vamos montar o seu sistema familiar, se é em grupo, com as pessoas, ou se é individual, com os bonecos, que eu posso mostrar daqui a pouco para você, para o pessoal ver como são os bonecos, as âncoras. Eu vou buscar qual lugar aquela pessoa está ocupando no tema que ela faz essa interpretação de sentimento referente ao seu pai e à sua mãe, entendeu? Então, já apareceu, por exemplo, numa constelação, num atendimento, pessoa que tinha dificuldade com a mãe. E na verdade, ela estava em cima de um aborto que a mãe fez quando ela era pequena. E isso apareceu isso, né? Ela tomando o aborto no seu sistema. Ou seja, pedindo para incluir, reconhecer aquele aborto. Por isso, desse conflito todo. Tá cortando, Jaime. Eu não sei se tem alguma coisa com a internet. Cortou aqui bastante. Tá me ouvindo? Me ouve? A sua também está cortando bastante. Ah, que engraçado para mim. Gente, nós estamos normais para vocês ou tem algum corte para vocês aí? Nos dá um retorno aí. A minha internet está ok. Então vamos continuar. Voltou para você? Tá. Ok. Para mim tá boa. Tá. Então, vamos pensar numa coisa, porque eu quero que a gente seja muito prático. A do Jaime está cortando. Para mim está normal. Então vamos em frente, Está travando para alguns está normal, e para outros está cortando. Só a tua está cortando. Vamos em frente, e vamos ver se a coisa se arruma. Jaime, dá para fazer constelação familiar? É feita só presencial ou tem como fazer constelação familiar na quarentena? Não, online. Está cortando. Não consigo te ouvir. Pergunta, o seu falhou aqui para mim também. A sua pressão só presencial ou pode ser feita online também? Online, isso. Ok. A constelação familiar, quando ela surgiu, ela era feita só em grupos. Uhum. Ela montava o sistema familiar, o pai e a mãe, as pessoas ali presentes. Isso quando ela surgiu. Depois, um pouco mais à frente, eles que com bonecos também funciona. E são esses tipos de bonecos aqui, né? Homem. Conheço esses bonequinhos. Criança e tal. E você conhece esses bonequinhos, né? Monta-se o sistema familiar e os lugares, o terapeuta vai observando os lugares que o paciente está colocando. E a partir daqueles lugares, então, começa-se a interpretar. Todo o sistema familiar, ele obedece leis, que são...
Tem como você mudar de posição, chegar mais perto do teu roteador? Mais perto, vamos ver. Porque Se bem que esse aqui... Espera só um minutinho, gente. Perto do roteador agora. Vamos Tá, ver se melhora. melhorou bastante Melhorou? já. Melhorou, melhorou. Agora Então, melhorou bastante. a, a constelação familiar, a sua pergunta era se poderia ser feita só em grupos ou também online ou individual. Isso. Hoje eu tenho atendido individual e nós trabalhamos no individual com bonecos. E Uhum. também online pode ser feita. Aí eu uso âncoras, que são papéis em que nós escrevemos o nome da pessoa, o pai, a mãe, e aí, à medida que ela vai posicionando aqueles papéis e mostrando, né, no vídeo, a gente vai fazendo a leitura do sistema daquela pessoa. Então, pode ser feito online também. Uhum. Uhum. Uma pessoa com depressão, como é que você usa a constelação familiar para ajudar uma pessoa a sair da depressão? Ou a lidar com a Ok, depressão, ou resolver a questão da depressão? ok. A constelação familiar, eu disse para você que nada é taxativo. Eu tenho que Sim. montar o sistema, né, o sistema familiar daquela pessoa e ver de onde vem essa depressão. Se é uma pessoa que foi excluída, se é um morto, se isso, cada um apresenta de uma maneira. Por isso é chamado fenomenológica, né? Porque Uhum. cada pessoa interpreta de uma maneira. E cada indivíduo apresenta seus sintomas de forma diferente. Então, depressão, geralmente, é alguma pessoa ligado a uma morte, a um luto que não foi resolvido. Isso não é taxativo. Sim. Varia, eu disse para você, de sistema familiar para sistema familiar. Uhum. Entendeu? Por exemplo, gente, eu tive uma depressão muito severa, que começou em setembro do ano passado, e aí eu fui afundando, afundando, afundando. Eu fiz constelação familiar com o Jaime, acho que 2 ou 3 vezes, não consigo lembrar agora. Mas a última sessão que eu fiz com o Jaime, para poder me ajudar nessa depressão, foi junto com o Jaime, aí doutora Silvana, doutora Ana Almeida. E quando eu fiz a constelação familiar, uma das coisas que foi evidenciada foi um dos meus lutos, que eu tive várias perdas recentes, um dos meus lutos da minha irmã, de uma irmã que eu era muito próximo, muito chegado, e que isso foi trabalhado. E a partir desse momento que foi trabalhado a última vez, de uma sessão tão intensa de 2 horas com eles, que isso foi trabalhado, a partir dali eu tenho como marco que eu comecei a melhorar. Tá? Eu comecei a lidar melhor, né? A reagir diante da depressão. Agora, uma das coisas que o Jaime falou dos bonequinhos, né? Eu fui montar a minha família, né? Orientado, né, para aquilo que o Jaime fala, dentro da constelação familiar. E teve uma coisa assim, eu tinha que pegar um boneco que pudesse representar a minha depressão. Então, quando eu botei o bonequinho que representava a minha depressão perto de mim, uma das coisas que ficou marcante para mim na questão da constelação familiar foi quando o Jaime falou, muito bom, a sua depressão não é maior do que você, porque eu peguei um bonequinho pequeno, entendeu? Então, isso ficou marcado na minha mente. A sua depressão não é maior do que você. Então, se minha depressão não era maior do que eu, então eu podia vencê-la. E uma coisa que ele sempre fala, né? Que quando você faz uma constelação familiar, aquilo fica reverberando durante um bom tempo dentro da sua vivência. Então eu sempre lembrava de duas coisas que o Jaime falou.
né, que a constelação, quando eu montei a minha família, mostrava para mim. Primeiro, que minha depressão não era maior do que eu. Segundo, é que eu botei o bonequinho que me representava de frente para mim. Então, uma coisa que ele falou para mim, isso é bom, você está de frente, porque isso quer dizer que você está encarando as coisas de frente. Foi isso que você falou para mim? Você lembra disso? Isso. Não, não lembro detalhes, mas assim, essas frases, a constelação, ela usa frases de cura, que nós chamamos. O que são frases Ela usa de o quê? cura? Repete. São frases que o nome... Frase. São frases de cura, que nós chamamos. Frases de cura. Entendi. Entendeu? Agora é a sua que está falando aqui para mim. Ela entrou aqui frases... perto de mim. Mas sai daí, rapidinho. Porque um perto do outro pode trazer problema. Sim, pode. Melhorou? Ok, melhorou. A constelação, nós temos a chamada frases de cura, que são frases específicas que o inconsciente individual reconhece dentro do inconsciente sistêmico familiar. Então, e essas frases, elas são muito importantes em cada momento, e são essas frases que penetram o inconsciente da pessoa, a emoção da pessoa, né? E nós falamos lá no começo no começo, né, dessa conversa. Então, ela está ministrando ao inconsciente individual, ou seja, trazendo consciência do seu sistema. Então, essas frases, algumas frases ela falhou. Pergunta tá me de ouvindo? novo. Essas frases Agora de cura, elas surgem do meu sistema familiar, que evidencia na hora da constelação familiar, ou essas frases de cura, elas já são feitas, já são prontas? São frases que a gente aprende a abordar. O sistema familiar, você precisa estar atento quais são as frases que aquele sistema está pedindo. Entendeu? Uhum. A sua filhinha aí te beijando. Então, Sim. São frases prontas? Sim, mas são frases que ela vem naquele momento como que, assim, como a chave para aquele problema ali. Então, o terapeuta, ele precisa estar atento, né? Ele precisa estar atento para... olhando o sistema, lendo aquele sistema, quais foram as leis quebradas naquele sistema, a hierarquia, o pertencimento, né? A hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio, quais dessas leis foram quebradas, e está atento para aplicar essas frases, para trazer aquelas leis de volta, aquela pessoa para observar essas leis de volta. Novamente. Você pode dar um exemplo ou exemplos de frases de cura? Por exemplo, quando uma pessoa não reconhece o pai e a mãe, né? Ela tem dificuldade em reconhecer a grandeza do pai e da mãe. Aí você vai dizer para ela, por exemplo, ele é um bom pai para você. Ele é o melhor pai para você. Cada pessoa, ela já traz dentro de si essa consciência. A constelação familiar, ela trabalha a consciência individual e a consciência familiar. Quando ela está, por exemplo, não reconhecendo o pai e a mãe, ela está quebrando essa lei de pertencimento, de hierarquia. Quando você aciona dentro dela, ele é o melhor pai para você, ela é a melhor mãe para você, ele é grande, você diz para o seu pai, grande, eu sou pequeno, você é maior, eu sou menor. São frases que o inconsciente reconhece.
E a pessoa automaticamente toma consciência disso e volta para o seu lugar dentro do sistema familiar, reconhecendo que o pai e a mãe são grandes, que o pai e a mãe foram escolhidos pela vida para serem os pais dessa pessoa. Não tem, isso é o que nós trabalhamos dentro de constelação familiar, né, que nós chamamos de destino. Destino. Pai e mãe, o seu pai e sua mãe foram destinados para você. É uma coisa que você não tem como mudar, né? É uma coisa que você não tem como, nem aqui nem em outra vida, né? Mudar seu pai e sua mãe. Então, nós chamamos isso na constelação familiar de destino. O ser homem, o ser mulher, também é destino, não tem como mudar o destino que a vida propôs para aquela pessoa. Mas eu tenho que reconhecer um pai ou uma mãe como sendo bom para mim, mesmo que esse pai ou essa mãe tenha abusado de mim? Muito boa a sua pergunta. Quando a Bíblia fala assim, para você honrar pai e mãe, ela não está dizendo para você honrar pelo que ele foi ou pelo que ele deixou de ser. É honrar pela vida que ele te deu. Então, honrar pai e mãe, o reconhecer o pai e mãe, é só nesse ponto. Eles me deram a vida. Isso foi tudo. Aí o que eles não deram? Eles não tinham para dar. Né? E o que eles não deram? Você não precisava. E a vida te deu de outra maneira. Isso é importante nós tomarmos consciência, porque senão nós vamos ficar, infantil vai ficar cobrando isso a vida toda dos nossos pais, a vida toda de outras pessoas, sendo que se eles não deram, é porque eles não tinham para dar. E o que eles deram, precisei, e se não deram, eu posso obter de uma outra maneira, mais saudável. A proposta da constelação familiar, na verdade, é nos libertar da ilusão infantil e nos trazer para a realidade da vida adulta. Essa é a proposta da constelação familiar. Mas vamos supor, uma outra colocação, que eu não sei como é que trabalha isso na constelação familiar, mas eu vou colocar você num fogo agora. Vamos lá. Eu não tenho, eu perdi a minha mãe, meu pai casa com uma outra mulher, e esta mulher abusa de mim. Esta mulher que tem uma figura de pai, ou de pai não, de mãe na minha vida, abusa de mim. E essa mulher abusa de mim durante muitos anos. Como é que na constelação familiar é trabalhada essa questão? Porque essa mulher, oficialmente, não é meu pai. Olha, não é minha mãe. Não é minha mãe. Não é minha mãe. Mas ela assumiu, vamos dizer assim, quando minha mãe morre, ela assume o lugar como se fosse, né? Porque eu perdi a minha mãe. Mas essa mulher abusa de mim. Como é que eu trato isso? Isso. Também muito boa a sua pergunta. Na constelação familiar, pai e mãe são aqueles que nos dão a vida. Isso é pai e mãe. Agora, quando uma pessoa perde a mãe, aí nós temos que observar a idade que essa pessoa perdeu, também a sua mãe. É muito importante essa questão, né? Ver o tempo. Mas, assim, a vida, ela vai alguém para suprir a necessidade dessa pessoa. Mesmo que essa madrasta ou essa uma que criou não dê o que aquela pessoa precisa, a vida vai usar uma outra pessoa para suprir. Se essa pessoa estiver precisando disso, a vida vai usar alguém para suprir essa necessidade. A vida é justa, né? A vida é justa. Ela só nos dá o que precisamos. O que não precisamos, a vida não dá. Entendi. Ficou claro? Entendi. Ficou claro. Ficou claro. Agora sim, eu precisava ver o horário já, porque eu não quero que nós percamos nada. Agora, eu tenho um caso aqui, a constelação familiar,
uma pessoa que se submete à constelação familiar, ela pode, de repente, ter uma cura física? Pode, pode. Isso a constelação, ela não se compromete com resposta nenhuma. A constelação, o objetivo dela é trazer consciência. Quando uma pessoa, observando o seu sistema, toma consciência do seu lugar, ela pode fazer mudanças, como ela pode ficar no mesmo lugar. Então, a proposta da constelação familiar é trazer consciência. É isso em tudo na vida. Quando uma pessoa toma consciência daquilo que ela está vendo emocional, daquilo que ela está vendo espiritualmente, daquilo que ela está vendo no natural, ela toma consciência e aquilo provoca uma mudança dentro dela, automaticamente ela muda em tudo. Então, já tivemos casos de pessoas, de famílias serem sobrenaturalmente mudadas, pessoas experimentarem cura até física, mas não é esta o que a constelação promete. O que a constelação observa, o que ela se compromete é levar aquela pessoa a ter consciência. Quando uma pessoa toma consciência daquilo, entra o livre-arbítrio, onde ela vai optar por viver aquilo ou não. Né? Tenho dificuldade de ganhar dinheiro. Como é que se trata isso? Essa pergunta ela é muito boa, muito boa. Dinheiro na constelação familiar, ele se apresenta como energia emocional. Energia emocional. Quando uma pessoa tem dificuldade em ganhar dinheiro, ela precisa observar o relacionamento dela com a mãe e com o pai. Por quê? Porque quando ela tem um relacionamento saudável emocionalmente com o pai e a mãe, sustento. Quem que te deu o primeiro sustento na vida? Foi sua mãe. Mãe, vida. Então, também representa segurança. Pai já representa limites, realidade. Então, quando uma pessoa ela tem esse equilíbrio entre a mãe e o pai, ou seja, entre o desejo, o prazer, a vida e a realidade, ela se torna livre para poder receber o que a vida tem para ela. Então, dinheiro é energia emocional e ela precisa ver a fonte de energia emocional dela como está, que é o relacionamento do pai e da mãe. Dificuldade de casamento, dificuldade para casar, também tem a ver com isso? Também, esse é um assunto muito interessante. Aí já precisa observar qual que é a leitura que o homem teve da mãe, né? Como ele tomou a sua mãe no sentido emocional, para que ele possa tomar, né, na sua vida adulta uma mulher, e a mulher ela precisa observar como ela tomou o pai, ou seja, como foi o relacionamento dela com o pai emocionalmente, para que ela possa, na sua vida adulta, tomar um homem, o masculino na sua vida. O homem e a mulher se completa com a mulher se completa com o masculino e o homem com o feminino. Então, se tem alguma dificuldade no relacionamento, certamente isso surgiu no relacionamento do pai com a mãe. Se a mulher se completa no masculino e o homem se completa no feminino, e quando você, de repente, querer se completar com o masculino ou com o feminino? Feminino com feminino, masculino com masculino. Isso. Isso é complicado, mas é interessante. Quando uma pessoa, né, à medida que o indivíduo vai fazendo a leitura do seu sistema familiar como criança, porque a criança ele
100% emocional, inconsciente, e o racional é mínimo. À medida que a pessoa vai desenvolvendo o seu racional, o inconsciente vai sendo abafado um pouco. Mas assim, isso aí já é a questão do Édipo, né? Um negócio mais profundo. Quando a criança, em vez de tomar a mãe, o menino, em vez de tomar a mãe, toma o pai. E a menina, em vez de tomar o pai, toma a mãe. Aí isso dá chama-se Édipo invertido, né? E é um assunto mais profundo, mas assim, pode acontecer também. Né? Uhum. Pode acontecer e refletir na vida adulta. Uhum. Eu acho que o nosso povo que está com a gente está tão inibido que eles não fazem pergunta, então eu vou fazendo pergunta. Mas uma coisa que eu queria que você pudesse falar para a gente, Jaime, é de que forma eu e todos que estão conosco podem usar dessa ferramenta terapêutica, visando o seu crescimento, a sua maturidade, a sua resolução interior. Isso. Nós já conversamos sobre isso, que a constelação ela é uma terapia breve, ela é uma ferramenta que ela tem como objetivo. A pessoa ela já trabalhou em terapia alguns sentimentos, emoções que não foram resolvidos. Então, a constelação ela ela é mais ou menos uma cirurgia mais profunda, porque ela vai trabalhar o inconsciente daquela pessoa e a leitura que ela fez do seu sistema familiar inconsciente. Então, quando uma pessoa já fez terapia, trabalhou determinados sentimentos, já trabalhou determinados conflitos e não consegue resolver, a constelação como técnica e como terapia pode trazer uma consciência maior. Uhum. Alguém perguntou assim, quantos assuntos podem ser tratados por sessão? A Sofia. Sofia nos Estados Unidos, vê se pode Que fazer bom, essas né? Que bom. Ainda perguntas bem aí. que a Sofia lá dos Estados Unidos fez uma pergunta. Obrigado, Sofia. E ela já fez constelação também online, hein? Ai, que A legal. Sofia já fez constelação online. Pode-se trabalhar numa sessão vários assuntos. O ideal é que a pessoa tome consciência do assunto, por exemplo, um conflito, uma enfermidade, uma dificuldade de relacionamento, que ela tome consciência daquilo que ela está enfrentando. Agora, não é aconselhável ficar trabalhando. Você trabalhou, por exemplo, a sua depressão com a gente. Depois você vai para um outro terapeuta, você já resolveu os problemas. Quero voltar a esse assunto. Não, já foi resolvido, você já tomou consciência, você já viu a origem da sua depressão. Então agora é assumir aquilo de frente, ver como pequeno, como você está falando. E isso traz alívio, a emoção ao coração da pessoa. Como prática, você toma o pai e a mãe diariamente como honrar, sabendo que precisa, sabendo que precisa individual também para não se tornar dependente? Não entendi bem. Você entendeu? Essa pergunta aqui é ótima, do Franklin. Desorganização financeira pode ser tratada na constelação? Sim, sim. A constelação familiar, ela trabalha a vida financeira de uma pessoa, qual é a leitura que ela faz, ou qual é a leitura que seu sistema familiar faz de finanças. Então, pode ser trabalhado também. Uma pessoa que gasta muito, pode ser trabalhado numa constelação familiar. Isso mostra que o dar e receber está desequilibrado no coração daquela pessoa. Quando uma pessoa não valoriza, né, o seu dinheiro, mostra que ela tem algumas dificuldades emocionais no sentido, tem alguns desequilíbrios emocionais no dar e receber. Ou ela dá demais,
e recebe de menos, ou quer receber muito e dá pouco. Então, está desequilibrado. Entendeu? Uhum. Eu acho que nós já respondemos isso daqui. É uma consulta pode resolver um problema? Uma consulta pode resolver, porque se a pessoa tiver consciência naquela consulta, ela já ganhou a vida inteira. Por que é chamado fenomenológica a constelação familiar? Porque você vem sofrendo 40, 50, 30 anos naquela dificuldade. Tomou consciência, você pode mudar automaticamente. Automaticamente já muda. A pessoa já muda de lugar, já muda de pensamento, já muda de sentimento, automaticamente pode mudar. Ah, escuta aqui. A pergunta é a seguinte: como honrar os pais na prática? Um equilíbrio em honrar, mas ao mesmo tempo conquistar uma individuação, ser independente para crescer. Muito boa, muito boa. Honrar pai e mãe, ou tomar pai e mãe, é ter consciência que nós só temos vida hoje por causa do nosso pai e da nossa mãe. Isso é tomar pai e mãe, isso é honrar pai e mãe. Aí o que eles não deram, você não precisou. E o que eles deram é o que eles tinham para dar e o que você precisava no momento para viver a sua vida. Agora, quando você tem essa consciência, você toma o seu lugar dentro do sistema familiar como filho. E automaticamente há uma mudança interior, há uma consciência do lugar do seu pai, da sua mãe e tal. Honrar pai e mãe é um princípio que pode organizar o sistema familiar? Sim, sim. Todo o sistema familiar obedece 3 leis principais que o sistema familiar observa que, se essas leis forem quebradas, o sistema vai pedir reorganização nesse sentido. Pertencimento, você pertence àquele sistema familiar, você pertence àquela família. Hierarquia, quem veio primeiro é maior. Seus avós, a vida passou por eles, vieram até seus pais, chegou até você, e de você passa para os seus filhos. Essa é a hierarquia da vida e precisa ser respeitada, ser reconhecida. Equilíbrio. Nossos pais nos deram a vida, nós recebemos e transmitimos essa vida aos nossos filhos. Uhum. Eu não sei te dizer o termo que eu queria usar nesse momento. Não sei, consigo expressar em palavras. Vou tentar explicar. Porque eu acho que às vezes a gente confunde honrar pai e mãe com carregar pai e mãe. Você entende isso? Entendi. Porque eu vejo algumas pessoas que carregam pai e mãe. Não conseguem, não sabem, assim, não, eu estou honrando meu pai. Não, está carregando pai e mãe a vida inteira. Você entende isso? Entendi. Honrar pai e mãe é reconhecer que eles nos deram a vida. Agora, é lógico que se os pais forem velhinhos e depender, é inquestionável que nós Sim. temos que ajudar. Sim. Né? Mas assim, tomar o seu lugar. Você tomou o seu lugar de filho, automaticamente os pais vão tomar o lugar deles. Eu vi uma pergunta aí muito interessante. A partir de que idade uma pessoa pode fazer constelação familiar? Isso. Já fiz com criança, eu só faço com os pais. Já fiz constelação familiar com crianças de 3, 4 anos, com os pais, e para a criança, a constelação ela é muito real. É muito mais real que para um adulto. A criança ela faz a leitura perfeita. Perfeita. É de arrepiar quando você atende crianças com os pais. Eles verbalizam e eles expressam claramente o que eles estão vendo no sistema. A partir de 3 aninhos começou a falar, eles já junto com os pais, pode-se fazer a constelação familiar. A Sandra Helena perguntou sobre adoção. Um sistema de um adotado pode ser modificado?
Já que um Não, adotado leva o sistema genético dos pais de origem? sim. Todo o sistema ele precisa ser respeitado. Na adoção, o que, que ocorre? Precisa os pais que adotaram aquela criança precisa respeitar o sistema que a criança veio. Porque o sistema que ela vai vivenciar é aquele sistema onde ela nasceu. Quando os pais respeitam esse sistema, automaticamente a criança se encaixa melhor dentro do novo sistema, mas sempre respeitando o sistema de origem. Isso é destino, não se muda. Uhum. Alguém perguntou aqui o sistema, se a constelação familiar pode ser feita com um casal ou só um por um. Pode ser feita individual, o casal, com os filhos, com a família. Pode ser feito conforme a necessidade e a dificuldade de cada um. Se é uma Alguém, dificuldade individual, pode trabalhar o individual. Se é a dificuldade do casal, pode trabalhar o casal. Se é a dificuldade da família, pode trabalhar a família. alguém perguntou aqui sobre o sistema financeiro. A partir do assunto que quando a única forma de se sentir amado por alguém é recebendo algo, e isso já está sendo identificado pelo paciente, como é tratado no sistema? Simplifica essa pergunta aí para mim, por favor. Estou tentando, estou tentando. É sobre o sistema financeiro. A partir do É. assunto, quando a única forma de se sentir amado por alguém é recebendo, por exemplo, eu me sinto amado quando eu recebo. Isso já está sendo identificado. Agora, como é que isso pode ser tratado dentro do sistema, dentro da constelação familiar? Então, é uma pergunta muito complexa, assim, a gente precisa conversar mais e ter mais detalhes, né? Mas, assim, o sistema ser, ou seja, é dar e receber. Se a pessoa aprendeu a receber dentro do seu sistema familiar e aprendeu a dar, automaticamente ela vai transferir isso para a vida. Porque tudo aquilo que a gente vivencia dentro do sistema familiar, eu vou carregar para a escola, as crianças carregam para a escola aquilo que ela vivencia dentro do sistema familiar, vou carregar aquilo que eu vivenciei para o meu local de trabalho, para o meu casamento, para a igreja, para o grupo de amigos, eu vou levar sempre a mesma leitura que fiz do meu sistema familiar. Então, uma vez que ela aprende a dar e receber dentro desse sistema, ela vai aprender a se relacionar de forma saudável também dentro do seu local de trabalho. Ela vai dar e receber de forma equilibrada. Entendi. Espero que também quem perguntou tenha entendido, mas eu entendi. Eu acho que nós falamos isso aqui no começo já. Alguém entrou agora e perguntou assim: o que é constelação familiar? Porque vem muita gente para a live pensando na questão constelação familiar para entender melhor até mesmo, vamos dizer assim, o meu espaço dentro dessa história chamada família, né, desse escopo chamada família, a minha função dentro da família. Né? Porque se a gente for pensar em constelação familiar, se eu estiver errado você me corrija, é cada um na sua prateleira, né? Sim, sim. Cada um no seu local, né? De vida, né? O pai, a mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, cada pessoa no seu lugar em que a vida o colocou. Uhum. Me lembrei agora Tomar de um consciência do ditado. seu lugar. Me lembrei Né? agora de um ditado. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Bem assim mesmo. Bem assim. Jaime, daqui a pouco vão cortar a gente. Quais são as suas considerações finais sobre essa ferramenta terapêutica que é tão rica? Ok. A constelação familiar é uma linda técnica. Eu acho que eu sou suspeito em falar, porque vivenciei isso e tenho vivenciado isso no consultório, tenho visto
resultados, né? Pessoas que têm buscado essa forma terapêutica de trabalho emocional, os resultados que isso tem causado em vidas, em famílias, na questão profissional, no relacionamento, no casamento, essa tomada de consciência. Então, constelação familiar, né, para resumir aqui, é uma tomada de consciência, primeiro pessoal, depois de consciência no meu lugar no sistema familiar, e automaticamente, quando eu tomo consciência individual, quando eu tomo consciência do meu sistema, isso vai refletir, né, nos grupos de amigos, seja no meu trabalho, seja no grupo de amigos mesmo de igreja, seja no grupo de amigos, outros tipos, né, de grupos que a gente participa, tal. Isso vai refletir, porque você assumiu o seu lugar, as pessoas vão te respeitar. Você está no seu lugar na vida, no universo, o próprio universo vai te respeitar, porque você nos respeita, né, quando nós estamos no nosso lugar. Uhum. Uma das coisas, antes de nós encerrarmos, uma das coisas que foi muito importante para mim em relação à constelação familiar, quando eu estava em depressão, foi essa consciência de que a depressão não era maior do que eu. Porque quando você está em depressão, o que você sente é como se aquilo fosse maior, como se aquilo fosse engolir a sua vida e você não fosse mais viver. Era esse o sentimento que eu tinha. Era como se minha vida tivesse acabado. Então, quando eu fiz a constelação familiar, a primeira coisa que eu posso te dizer que foi muito bom para mim foi essa tomada de consciência. Eu sou maior do que a depressão. Porque, embora na terapia, a terapeuta já tinha me dito isso, já tinha me tornado consciente disso, mas a ver os bonequinhos lá, parece que foi assim mais palpável para mim essa tomada de consciência. Tá? Então, eu agradeço muito, meu querido, pela tua participação conosco, pela aquilo que o Senhor, que você pôde falar conosco sobre constelação familiar. Obrigado também pela tua ajuda, né? Amanhã nós vamos ter a Amélia com a gente, a Bispa Amélia, a esposa do Jaime com a gente. Ela vai falar com a gente sobre ansiedade, junto com a Ana Maria, amanhã, ao meio-dia. Tá? É uma live mais breve, mas como as duas vão falar sobre isso, e a Amélia é muito rica também de conteúdo, creio que nós vamos passar de meia hora. Jaime, muito obrigado, querido, muito obrigado. Receba meu abraço, um abraço na Amélia, tá? E espero ter você outras vezes. Que bom, obrigado você por essa participação, né, de poder compartilhar esse conhecimento. Foi muito bom. Gente, beijo para todo mundo. Amanhã a gente se vê meio-dia e também às 18 horas, tá? Beijo, tchau, querido. Vai ficar salvo assim, Kátia. Beijão. Tchau, Jaime. Tchau.